O gatilho mental da reciprocidade ficou famoso com o marketing de conteúdo. A promessa é que se você oferecer muito conteúdo gratuito, naturalmente as pessoas vão retribuir comprando o que você tem para vender. É o famoso dar e receber. Mas, se na prática você já descobriu que não é bem assim, está se matando de produzir conteúdo e continua com os bolsos vazios, me acompanha porque eu vou te mostrar de verdade como funciona o gatilho mental da reciprocidade e como fazer para ele te beneficiar e também ao seu cliente. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini. Eu ensino você a vender inspirando o seu cliente. Eu vou explicar. Existem 3 formas de se vender. A primeira é manipulando. Tem um monte de motivos pelos quais os vendedores manipulam. A gente não consegue entender, mas tem um monte. Eu vou falar um deles aqui. Pressa. Eu não tenho tempo de me conectar ao cliente, eu não tenho tempo de gerar confiança nele, então eu uso gatilhos mentais e manipulo, forço a venda. Funciona? Pode até funcionar, mas no curtíssimo prazo. O que vai acontecer é que, ao não gerar confiança e se eu tive que manipular, alguma coisa estava errada. Ou a minha empresa não é tão boa assim, ou o meu produto, o meu serviço não são tão bons assim, ou eu não sou tão bom assim, ou a entrega não é tão boa assim, pós-venda, garantia, design, já entendeu, né? Ou seja, o cliente não gosta e aí ele passa a falar mal, ele não compra de novo, ele não indica e as suas vendas começam a cair, tá? Manipulação é venda de curto prazo. A segunda forma de se vender é tendo aversão à manipulação. Boa parte das pessoas, inclusive com as quais eu me conecto, elas têm grande aversão à manipulação, só que não sabem como fazer. Então, elas tentam ser extremamente sinceras, o que é muito bom, mas às vezes fala demais, às vezes não tem técnica nenhuma, às vezes deixa o cliente conduzir, porque ela não sabe o que fazer, enfim. Demora muito mais tempo para conseguir vender e infelizmente acontece aquela coisa de ir à falência 1, 2, 3, 4 vezes até aprender como tem que ser feito. Isso aconteceu comigo. Tá? E a terceira forma de se vender é inspirando. Eu confio tanto no que eu faço, eu confio tanto no que eu produzo ou no que eu vendo, que naturalmente as pessoas se inspiram por mim, eu viro uma referência, a minha reputação sobe, o meu esforço diminui, a minha lucratividade aumenta, porque eu sou indicado pelas pessoas. Quem não gosta de indicar coisa boa, né? Então, quando a gente inspira o cliente, facilita a conexão, aumenta a velocidade da confiança. Se isso faz sentido para você, o terceiro caminho, né, a terceira forma de vender, então fica comigo, porque você vai sair deste vídeo um melhor vendedor do que neste momento. Olha, um aviso, eu estou fazendo uma sequência de vídeos ensinando como usar os gatilhos mentais com ética. Então, ou procura outros vídeos ou assina o canal para você entendendo cada vez mais o que são os gatilhos mentais, especificamente como que a gente trabalha com cada um deles e como fazer para ele te ajudar a você se envolver cada vez mais com o cliente. Não tem nada de truque, não tem nada de manipulação. Se você está vendo um vídeo meu, assistindo uma palestra, fazendo um treinamento, vendo algum post meu nas redes sociais, saiba que eu estou sempre falando sobre integridade, honestidade e ética, tá bom? Vamos em frente. Vamos entrar no assunto aqui. Quando alguém faz um favor para você, como que você responde? Você diz, obrigado. O que significa obrigado? É algo parecido como eu me sinto em débito com essa pessoa, tá? E você podia falar assim, não, eu falo gratidão, né? Não tem problema. O que eu quero dizer com o obrigado, que é a maneira como a gente responde a um favor que é feito, significa que a retribuição é uma norma social. Isso é muito normal na cultura humana. Tá? Não significa que você está obrigado a devolver alguma coisa pagando por isso ou retribuindo o favor na mesma moeda. Significa que a pessoa que te favoreceu passou a morar em um pedacinho do seu coração. Né? Isso é muito importante, isso é mega importante. A gente costuma pensar gatilhos mentais como algo imediato.
tipo uma urgência. Vou contar uma coisa que aconteceu ontem comigo. A minha esposa me chamou, ela me ligou, eu estou na garagem, você não quer me ajudar a subir as compras? Eu moro no 11º andar. Eu botei o meu calçado, né? Me caminhei para a porta. A hora que eu abri a porta, eu vi que tinha um elevador com a porta aberta, esperando para eu entrar. Como eu moro no 11º andar, subsolo, lá a garagem é no -2, né? Eu falei, se eu não pego esse elevador agora, vai saber quando que vai voltar para mim. 1 minuto, 2, 3. Mas o que acontece? Fechei a porta e saí correndo. Então, o elevador com a porta aberta foi um gatilho mental de urgência, ok? Um gatilho mental de medo. Fiquei com medo. Se a porta fechar, eu vou ter que apertar e vai saber quando é que ele volta de novo. Então, gatilho mental é simples assim. É algo que dispara em nós a vontade de fazer algo, né? A gente parte para a ação, a gente age quando um gatilho mental é acionado. Tá? Mas como eu estava dizendo, a gente tem esse entendimento que gatilho, até por causa do nome, é uma coisa imediata, instantânea, como no caso do elevador que eu falei. Tá? Eu consegui pegar o elevador, tá? Toca aqui. No caso da reciprocidade, o gatilho não é tomar uma decisão, tá? E sim sentir vontade de retribuir. Então, quando alguém faz um favor, imediatamente, automaticamente você sente vontade de retribuir. Por isso que eu falei que você acaba, a pessoa que te fez o favor acaba morando num pedacinho do seu coração. Isso vai com você por algum tempo. Se foi uma coisa legal ou se fez sentido para você, quanto mais tempo passa, mais você quer retribuir o favor. Esse é o gatilho mental. Você fica com um incômodo até que você possa retribuir o favor. Deu para entender? É por isso que, na técnica da reciprocidade, é essencial agregar valor ao que você está oferecendo, ao seu produto ou serviço, antes de pensar no lucro que pode ser gerado para você. Ok? Qual o problema do gatilho usado como truque? O mundo das vendas está se afogando em dados. Tá? A gente tem o CRM, que passa muitos dados dos clientes para nós. A gente tem o Google Analytics, que mostra quantas pessoas entraram no nosso site e exatamente o que ela fez passo a passo. Se a gente usa ferramentas de marketing para vendas, a gente tem muito mais informação ainda do cliente. Outro dia entrei num site, saí do site e eu recebi meio que uma propaganda do Instagram, assim, mas veio com um recado. Olha, você entrou no nosso site, mas você não fez a compra. Eu falei, uau, que ferramentas são essas, tá? Mas isso é marketing, estamos falando aqui de vendas, né? A gente tem muito dado, a gente tem o pipeline, a gente tem o funil de vendas, a gente tem muita informação. Porém, a maioria das vendas continua não acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente começa a manipular nas vendas. Eu começo a usar todos esses dados como alguma referência para fazer algo que eu acho que vai funcionar. Começa a manipular, começa a usar gatilhos mentais para tentar fazer com que a pessoa compre. Tá? Olha a distância que o marketing vai tomando das vendas. Confio nos dados, é óbvio que é para confiar nos dados, mas não cegamente. Eu tenho que pegar esses dados e assim, como funciona isso na lógica de vendas? O que significa que um monte de gente entra no meu site, mas ninguém compra? Será que é só porque eu não usei gatilhos mentais? Ou será que é porque eu talvez não esteja me comunicando direito com o cliente? Será que é porque eu não estou gerando confiança? Será que é porque o que eu tenho para oferecer não está adequado ao público-alvo que entra no meu site? Né? As pessoas pensam primeiro no desespero da venda e começa a usar gatilhos mentais. É um tiro no pé, tá? Como vocês podem imaginar. Tem um tempinho atrás, mas de repente o mundo foi tomado por iscas digitais. Né? Iscas digital é aquele, por exemplo, você dá um e-book de graça, mas pede para a pessoa colocar o e-mail. Né? De repente todo mundo começou a fazer isso e funcionou por um tempo. E aí, aos pouquinhos, foi deixando de funcionar. Gostou? Que foi do jeito que eu fiz aqui com a voz? Né? E agora todo mundo está produzindo conteúdo digital. Todo mundo está postando. Qual o problema?
postando as mesmas coisas. Né? Como você faz isso? Aí vem outra pessoa e fala, como você faz isso? Às vezes usando a mesma imagem, o mesmo texto. Então o que acontece? Gente do céu, entende o que eu vou falar. Não é para usar os dados. Quantas curtidas precisa para eu poder fazer um lançamento? Qual é o engajamento que eu preciso ter? Quantas pessoas precisam estar na minha live para eu saber que eu estou tendo sucesso? Tá? Então você começa a querer mecanizar o processo e você começa a fazer tudo errado de novo. Conteúdo digital é maravilhoso, desde que realmente se conecte com o seu público-alvo, desde que ele seja genuíno. Não precisa ser inédito. É muito difícil ter algo inédito, mas escrito, falado do seu jeito. Não exatamente igual. Não é isso que vai fazer as pessoas comprarem de você. Isso pode fazer você ter um monte de curtidores. Né? Truque não falta na internet. Mas gente que vai se conectar a ponto de depois comprar de você, não funciona. Então o que vai acontecer? Muito em breve o marketing de conteúdo vai deixar de funcionar para a maioria das pessoas. Para quem fizer o trabalho direito, até a isca digital funciona. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? O marketing ele trabalha por repetição. Eu vou falar de uma coisa que era uma grande dúvida minha por boa parte da minha existência, até que eu entendi. Eu falava assim, como é que pode essa mesma propaganda de margarina por anos e anos e anos? Esse pessoal deve estar velho, essas criancinhas que ficam comendo pão com margarina, deve ser tudo adulto hoje em dia. Como que continua isso sem parar? Porque o marketing trabalha por repetição. Ou seja, no caso da propaganda de margarina, quase falei a marca, né? A propaganda se repete, se repete e se repete para sempre, até que ela não dá mais resultado. O que o marketing faz? Produz nova campanha? Não. Eles dobram a veiculação da propaganda da margarina. E aí eles falam assim, meu Deus, que chato. Né? Mas, por causa dos gatilhos mentais ou pela insistência, o que for, fica na sua mente, você passa na gôndola do supermercado e fala assim, margarina, na minha velha amiga, de todos os comerciais entre o comercial da novela, né? Vou comprar de novo. E aí eles vão continuando com isso até que não funciona mais. E aí eles insistem até que não dá mais resultado mesmo. Aí vamos produzir uma nova campanha. Tá? É assim que o marketing trabalha e é assim que o marketing digital trabalha. A gente tem um monte de dados, eles dizem para seguir por um caminho e todo mundo segue por esse caminho. De início, os tops seguem por esse caminho, tem muito resultado. Aí todo mundo começa a copiar o mesmo caminho e dá resultado para essas pessoas, e aí chega uma hora que satura. Né? Quando saturado, aí vai ser inventado alguma coisa nova. Tá? Então, não vai achando que a reciprocidade, só porque ela é uma norma social, que ela vai funcionar em doses cavalares. Já falei em outro vídeo aqui sobre gatilhos mentais, que dose pode definir se uma coisa é remédio ou se é veneno. Né? Alguma coisa na dose certa pode ser muito bom. Alguma coisa na dose excessiva, ela é tóxica. Né? Qualquer coisa. Né? Vou fazer atividade física porque eu não faço atividade física, esqueci a palavra, ocioso das atividades físicas. Né? E aí começo a fazer e não paro, e pego o jeito e vou e não paro de fazer até que eu tenha uma luxação, até que eu tenha um ferimento, até que eu quebro alguma coisa, até que eu tenha alguma lesão. Né? Em doses excessivas, algo que podia ser muito bom pode fazer mal. Tá? Quebrei a perna fazendo uma atividade física, nunca mais na minha vida eu vou fazer atividade física. Peca pela falta. Ou é excesso ou é a falta. Tá? Então, a cura, né, ou o melhor resultado, o melhor desempenho, o alto desempenho, está no caminho do meio, que a gente precisa entender como fazer. Né? Então, mesmo que a reciprocidade seja uma norma social, se a gente abusa dela, a tendência ela é ir perdendo o resultado, a gente vai ficando insensível ao
caminhão de ofertas que tem, e a gente pode achar que não é mais necessário agradecer. Se todo mundo está oferecendo grátis, eu não preciso agradecer, eu não preciso retribuir. Tá? E aí o gatilho vai perder eficiência. Eu estou fazendo um cenário de terror aqui, tá? Porque é uma coisa, olha, eu estou falando que é algo que está inerente ao ser humano. Né? A retribuição é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo gosta de fazer, e se a gente exagerar demais, a gente vai perder esse benefício do ser humano. Olha que perigo. Tá? Então eu vou dar mais uns. Eu vou continuar com o terror aqui, depois eu melhoro, tá? Depois eu vou dar a solução. Mas eu vou dar exemplos de como não fazer. Tá? Então, a isca digital perdeu a eficácia. Não fazer. Por que a gente não pode cobrar por isso? Tá? Como assim? Como que eu vou me sentir que eu ganhei alguma coisa e eu tenho que pagar por ela? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Daqui a pouco eu falo. Marketing de conteúdo. Como que a gente pode fazer para ele não perder a eficácia? Primeiro, faça um conteúdo que tenha sentido para você. E não porque o marketing digital mandou fazer, não porque as regras dizem isso. Porque se não fizer sentido para você, não vai fazer sentido para a sua audiência. Você vai ficar forçando a barra, vai fazer uma piadinha, funciona, faz outra piadinha, funciona. A terceira piadinha já não tem tanta curtida assim, já não tem tanto comentário assim. Por quê? Se piada funciona no marketing digital? Porque você forçou a barra. Você é um palhaço, né? Você é um comediante, então continua porque é o seu foco. Agora, se o seu trabalho é super sério, mas você faz piada só porque dizem que dá retorno, vai funcionar nas primeiras, depois perde a novidade e não faz mais sentido. Tá? Tem um monte de coisas que estão envolvidas com o marketing digital e o marketing de conteúdo, mas a principal delas é o nicho. Você tem que saber qual que é o seu público-alvo para poder oferecer algo para ele. Se você começa a disparar marketing de conteúdo digital, mas não sabe para quem, né, vai ficar espalhado, vai ficar disperso. Para a maioria das pessoas não faz muito sentido. Os seus amigos vão curtir porque eles são seus amigos, mas estão sendo simpáticos, então que legal, né? Se todos pudessem dar feedback realista, né? E aí você não consegue entender o que faz. Então, nicha, o que significa nichar? Qual é o meu público-alvo? Qual é a minha especialidade e para quem que eu posso vender? A partir desse momento, você vai começar a fazer marketing digital de conteúdo para esse nicho, para essa pequena população que você pode resolver os problemas dela, e aí todo o marketing de conteúdo vai ser interessantíssimo para elas. E aí você começa a criar uma comunidade que tomara que vire uma legião de fãs que vão seguir o seu conteúdo. Tá? Então essa é a maneira certa. Quem me conhece sabe que eu produzo conteúdo pra caramba, conteúdo gratuito. Então eu vou contar aqui por que eu faço tanto conteúdo gratuito, e eu vou dizer, uma das últimas coisas que eu estou pensando é na reciprocidade. Tá? Eu vou falar por que eu faço isso. Eu acredito que eu tenho um conteúdo de grande valor, só que não sou famoso, não tem tantas pessoas assim que me conhecem. Portanto, eu estou fazendo bastante conteúdo para gerar autoridade. Esse é o gatilho mental, autoridade, não reciprocidade. Tá? Eu tenho que acionar nas pessoas o gatilho mental da autoridade. Elas terem ciência de que o que eu falo é muito relevante para a pequena população que está interessada em inspirar e não em manipular. As pessoas que manipulam vai ter um monte de outros treinadores de vendedores que vão falar outras coisas, vão ser mais agressivos, vão ensinar truques, né? Que tudo bem, é um modelo de negócio, vai funcionar para eles, eu acredito que em quantidade muito reduzida. Funciona e depois não funciona. Tem sempre que usar o mesmo truque o tempo todo, se desgastando. Por quê? Porque não gera confiança. Não tenho problema nenhum com isso, essas pessoas não são meus clientes, eu não quero que elas estejam me seguindo nas redes sociais, porque elas não vão comprar, não faz sentido para mim. Tá? Então, eu quero que as pessoas entendam o gatilho mental da autoridade,
O Ricardo está falando algo que ele entende, ele é uma autoridade no assunto, ele tem reputação sobre isso. Eu quero ter prova social, então quanto mais eu nichar, mais as pessoas que comprarem vão gostar muito do meu treinamento e elas vão dar depoimentos. Tem depoimento no meu Instagram, tem depoimento no meu site, tem bastante. Por quê? Porque eu trabalho focado nisso. Autoridade, prova social, confiabilidade. Eu quero que as pessoas confiem no meu conteúdo. Então eu distribuo bastante conteúdo de qualidade para que elas confiem. Todo post tem uma função. Toda vez que eu faço um artigo, escrevo alguma coisa, ele está sempre focado no objetivo, que é gerar autoridade, confiabilidade, prova social e afinidade. Afinidade, no caso aqui, é um sinônimo de reciprocidade, né? E um sinônimo de nicho. As pessoas vão curtindo o que eu produzo, elas vão se conectando, elas vão tendo afinidade com o que eu estou oferecendo para elas e naturalmente elas vão comprar de mim. Por causa da reciprocidade? Também, mas porque faz sentido para elas, não tem muito no mercado e elas se aproximaram de mim. Eu estou respondendo para elas. Tá bom? Expliquei. Agora eu vou falar uma coisa muito importante, que também tem essa distância do marketing digital. Se vocês não sabem, eu tive agência de marketing digital por 14 anos, então eu adoro isso, não tenho nada contra. Eu só gosto de ver a antropologia, se eu posso usar essa palavra, né, do marketing. O marketing digital ele não é isolado em si, ele não existe só a partir de agora. Tá? Os varejistas tradicionais usam o gatilho mental da reciprocidade há centenas de anos. Tá? Isso é importante de saber. Quando era moleque, não estou vivo há centenas de anos, né, mas já tem há mais de meio século, né? Então, quando era moleque, eu lembro da lojinha do Nagai, que era uma lojinha na esquina da onde a minha avó morava em outro estado, ia visitar a minha avó 2 ou 3 vezes por ano, era criança, e ficava na casa dela por alguns dias, e todo dia ela me dava um dinheiro, pensando agora, provavelmente minha mãe dava o dinheiro para a minha avó me dar o dinheiro e eu comprava um sorvete, sempre ia no verão, e comprava um sorvete na loja do Nagai. Né? Não existe mais essa loja faz muito tempo, mas eu não esqueço. Por quê? Porque eu era bem tratado. Tá? Então, tratar bem o cliente gera reciprocidade. Eu gosto tanto do Nagai que, eu estou falando num vídeo, sei lá, quase 50 anos depois que isso aconteceu. Né? Não vai gerar retorno para o Nagai porque não existe mais a loja. Mas tudo bem, tá? Eu nunca mais esqueci do Nagai. Isso gera reciprocidade. Quando você é bem tratado, né, você quer voltar na loja. Para o comerciante, para o negociador, é tudo que a gente quer. Volta a falar comigo, volta a comprar de mim. Tá? Respeito gera reciprocidade. Confiança gera reciprocidade. Entendeu aonde eu quero chegar, certo? Não se encapsule no marketing digital, né, ou no que dizem nesse momento, né, porque isso não está isolado do resto. Tá? O comércio existe há milênios. Né? As maneiras de se negociar existem há muito tempo. Negociar não é só com vendas com compras. A gente não trabalha só com vendas e com compras. A gente faz os nossos relacionamentos a partir de vendas e compras. Portanto, né, não isole uma coisa só. Pensa no geral, pensa holisticamente, abrangentemente. E aí você vai ver que o gatilho mental da reciprocidade ele é muito valioso em vários contextos. Não é isolado, não é um truque, não é uma função que você coloca no seu site. Tá? Tem um monte de coisa acontecendo. Vou dar outro exemplo que remete aos tempos passados. Né? Em Poços de Caldas, não sei se você já foi para lá ou não, é interior de São Paulo, existe um roteiro que mais ou menos todo mundo que vai passear lá faz. Você faz numa charrete, espero que ainda funcione assim, fazendo um tour por todas as lojinhas que vendem. Desculpa, Poços de Caldas é interior de Minas Gerais. Então, pão de queijo, doce de leite, mais um monte de coisa gostosa, tá tudo lá. Tá? E aí tem esse roteirinho que você faz de charrete, onde o roteiro é ficar passando pelas lojinhas que vendem
vinho, pão de queijo, biscoito, doce, salgado, todo tipo de coisa. Por que, que é um roteiro? Né? Porque o pessoal da charrete sabem que tem degustação e, obviamente, que tem um acordo entre o pessoal que leva as pessoas e as lojas, tá? Mas vira uma atração turística. Você faz degustação. Então, se você passar em cada lojinha dessa, você não precisa almoçar naquele dia, porque você vai comendo um monte de porcaria o tempo todo, né? Porcaria gostosa. O que acontece? Se você pensar assim, então eu vou pagar aqui o cara da charrete só com as coisas que eu vou economizar, não vou pagar o almoço, pago para o cara. Não, não acontece assim. Por quê? Dois motivos. Primeiro, gatilho mental da reciprocidade. Você, por um ato instintivo, acaba comprando coisas lá, porque a pessoa diz, não, come mais um, pega mais um. Você fala assim, ai meu Deus do céu, deixa eu comprar dessa moça que me atendeu tão bem. Né? Você começa a comprar e quando você vê, está com a sacola cheia de coisas que você comprou apenas pelo gatilho mental da reciprocidade. Qual que é o segundo motivo? Porque é tudo muito gostoso. Não adianta você querer ter gatilho mental da reciprocidade armando um esquema com o charreteiro se o que você oferece não presta. Tá? Não está isolado. Isso funciona há centenas de anos, se não há milhares de anos. Tá? Então, oferecer degustação, oferecer brinde, oferecer alguma coisa, tratar bem as pessoas, gerar confiança, ser uma pessoa íntegra, tudo isso aciona o gatilho mental da reciprocidade. Era isso que eu queria falar. Ainda tem coisa para falar aqui. Vou ensinar como você faz, como que dá dinheiro isso, tá? Mas a última coisa, amostras grátis. E aí eu vou lembrar dos propagandistas que trabalham com medicina. O que eles fazem? A indústria farmacêutica contrata os propagandistas que vão nos médicos oferecer várias amostras grátis dos produtos. O que eles estão fazendo? Eles estão passando informações científicas relevantes para os médicos que não têm tempo de ficar pesquisando qual que é o novo remédio. Então, ele dá a amostra grátis de um remédio para dor de cabeça, passa um monte de panfletos, entendem bastante, não são médicos, e não são indústria farmacêutica, eles são propagandistas, a função deles é fazer propaganda. Então eles fazem propaganda do remédio, eles vão pegar os pontos mais importantes de cada remédio e vão falar para o cliente, né, que é o médico. Olha, esse remédio tem essa vantagem, diminuiu a concentração de hormônio e aumentou a eficácia. Olha o estudo aqui. O que o médico faz? Ele aceita, ele agradece. Então, preciso dizer aqui que tudo isso é legalizado, regulamentado. Ninguém vai passar amostra grátis de coisa que não foi testada. Tá? Aí o médico pega os remedinhos, dá para os pacientes, depois de um tempo tem feedback, e se funcionar, ele começa a recomendar esses remédios. Tá? Gatilho mental da reciprocidade, né? De maneira profissional. E é sobre isso que eu quero falar agora. Tá? Porque como que a gente faz para potencializar o gatilho mental da reciprocidade? Eu vou falar uma coisa que eu faço há 5 anos, que dá muito retorno para mim, que é grupos de networking profissional. Networking não é nada a ver com marketing multinível. Grupos de networking profissional são aqueles onde a regra é um servir ao outro, profissionalmente, com regras. Tá? Mas servir. Né? Então, vamos dizer, tem um grupo de 30 empresários, cada um de uma especialidade, eu sou o treinador de vendas. E eu falo para os 29 que estão lá comigo na minha reunião de networking. Eu dou treinamento de vendas, eu tenho uma turma aberta agora e tem 10 vagas. Vocês podem me ajudar a preencher? E eles vão falar com a rede de contato deles como que eles fazem para conseguir pessoas para trazer para o meu treinamento. Tudo de forma íntegra e honesta. Eu preciso mostrar minha reputação, eu preciso ser confiável para aí depois pedir para eles e para eles terem vontade de me servir. O que acontece quando eles fazem isso? Eu fico doido para retribuir para eles. Então você vê que é uma forma organizada de fazer, mas o funcionamento ainda é esse padrão humano de fazer funcionar. Isso é muito legal.
Tá? Então, vou contar aqui duas historinhas bem rápidas de uma empresa de contabilidade, que eu gosto muito. Eu arranjei um cliente para eles num momento que era difícil. Né? Eles estavam no grupo faz tempo, não conseguiam um resultado, e eu fui lá, batalhei para um cliente meu passar para essa empresa de contabilidade. Aquilo ficou no coração da dona. E quando eu lancei um treinamento de vendas, não tinha nenhum cliente. Né? Eu já contei a história em outro vídeo, mas eu saí de um ramo de treinamentos genéricos, fazia de tudo, não tinha nicho, passei para vendas. Então eu recomecei, não tinha nenhum cliente e essa cliente comprou ela e ofereceu para a sócia dela o treinamento e foi a primeira vez que eu vendi o treinamento. E eu sentia que o treinamento foi bom, ela gostou, deu depoimento, está no meu site. Porém, eu lembro que ela gostou muito, não foi falado isso verbalmente, mas ela gostou de retribuir o favor. Né? A partir disso, como ela comprou imediatamente, eu fui fazendo uma sequência de vendas. Essa empresa de contabilidade tem uma boa reputação, as pessoas usavam o gatilho mental da autoridade, né? E depois da prova social, e eu comecei a vender. Então, em 4 meses, só nesse grupo, eu vendi para 17 empresas. Por quê? Porque uma pessoa sentiu que deveria me retribuir alguma coisa. E, para encerrar, atualmente, um cliente, nem deu negócio ainda, um cliente não, um membro de um grupo de network trabalha com vinhos e a gente fez uma reunião e ele falou assim, não, Ricardo, eu quero muito te ajudar, eu vou te passar para um cliente meu. E aí ele falou várias coisas para o cliente que estabeleceu o contato comigo e estamos negociando nesse momento. O que eu quero dizer, nem fechou o negócio ainda, mas eu estou doido de vontade de retribuir para esse meu amigo de negócios que trabalha com vinhos. Eu vou contar um defeito. Eu não sou muito fã de vinho, né? Mas eu estou procurando pessoas. Já falei com a minha esposa: vamos dar presente de Natal, vamos comprar vinho, porque eu quero retribuir o favor que essa pessoa está me fazendo. Tá? Então, você estimula, baseado em várias coisas humanas e não o que a máquina está te falando, para você usar o gatilho mental da reciprocidade e ter cada vez mais retorno. Bom, mostre que você se importa e comece a fidelizar clientes. Bom, esse era o recado que eu queria passar. Meu nome é Ricardo Recchini, sou treinador de vendedores na metodologia da venda positiva e a gente se vê no próximo vídeo.